A você que me acompanha nesse momento, seja pelo canal IBE Fortaleza, pelo YouTube ou demais redes sociais, eu quero te desejar um ótimo dia. Particularmente, estou muito feliz com o tema dos áudios em torno dos frutos do Espírito e eu espero que você também possa estar sendo desafiado, onde estiver nesse momento, a estar produzindo esses frutos de arrependimento, fruto de conversão, fruto do novo nascimento, fruto de justiça, fruto de amor, fruto da fé, enfim, que haja uma abundante produção de frutos para a glória de Deus e que Ele seja glorificado na vida de cada um de nós. Hoje a nossa reflexão está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Um centurião era um oficial do Império Romano, comandante de uma centúria ou destacamento de 100 soldados. A humildade e a fé que este homem manifestou provocaram a admiração de Jesus. Quero especialmente falar aqui que na cultura romana, um servo poderia ser desprezado, descartado, lançado fora. Facilmente se faria isso, era apenas um escravo. Mas o olhar que esse homem tinha para com um servo que estava doente, que estava em profundo sofrimento, ele não só tem um olhar, mas ele vai em busca de cura. Ele vai pedir a Jesus que olhe para ele, que o socorra, que o cure. E é muito interessante entendermos que aqui não é mais o homem que está dando ordem, é o homem que está pedindo a Jesus o socorro para com o seu servo. Olha que fruto maravilhoso, esse fruto de ser compassivo, esse fruto de ser generoso, especialmente com aquelas pessoas que não podem devolver, que não podem pagar novamente o favor recebido. Esse é o fruto que nós queremos falar hoje, os frutos, porque tem ainda a humildade, a fé e a forma como Jesus se admirou de encontrar tudo isso na vida desse centurião. Quem eram os centuriões? Os centuriões eram soldados de carreira que guardavam a força militar romana. Normalmente eram responsáveis pelo comando de 100 soldados, como nós já citamos anteriormente. É provável que esse centurião servisse com as forças de Herodes Antipas. Era um homem rico, bem como de caráter e integridade, e havia ouvido sobre Jesus. Era também compassivo, demonstrando preocupação com seu servo gravemente doente, estava paralítico. Jesus ficou impressionado com sua grande fé. O Novo Testamento destaca de forma positiva muitos centuriões. Inclui aquele que testemunhou a morte de Jesus e o identificou como filho de Deus. Cornélio, que se converteu e dessa forma abriu o caminho para a expansão da igreja até os gentios, como nos diz Atos capítulo 10, e Júlio, que tratou Paulo com bondade em Atos 27, 3. Quero falar agora da fé como fruto maravilhoso que o centurião mostrou profundamente quando ele pediu a Jesus socorro. E ele disse que Jesus não precisava ir até a sua casa, que apenas com uma palavra ele poderia curar o servo e que ele estava ali confiando plenamente nisso.
a fé que opera milagres. Os elementos da fé do centurião eram profunda humildade, absoluta confiança no poder de Cristo sobre todas as forças invisíveis que flagelam a humanidade, como a presença do chefe não é necessário para se executar uma ordem. Cristo, que é superior a todas as criaturas, poderia com maior facilidade ordenar e realizar milagres à distância. Jesus então diz que fé como esta, que não demanda a presença corporal de Jesus e que torna a oração eficaz. Lucas relata o incidente para nos lembrar que a fé do gentio, no caso aqui o centurião, é aceitável a Jesus. Quero ainda destacar o fato que Jesus ficou admirado com aquele homem. Como seria ter uma fé que deixasse Jesus admirado? Nossa fé cresce à medida que ouvimos a voz de Deus e lhe obedecemos. Isto flui quando Ele está bem perto, quando Ele enche o nosso horizonte. As nossas dificuldades ou os desafios que enfrentamos parecem bem menores e muito mais distantes. Foi realmente o que aconteceu com aquela situação. O mesmo texto em Lucas capítulo 7, quando vai tratar dessa mesma situação do centurião com o seu servo enfermo, a partir do versículo 1, ele vai relatando, e no versículo 10 ele vai dizer: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Temos aqui um milagre operado à distância, porque Jesus percebeu que aquele centurião, além de humilde, ele também era um homem de fé, generoso e profundamente comprometido com os que estavam em sua casa, com os que estavam à sua volta. Que grande alegria nós podermos perceber que o mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje, é o Jesus de sempre, aquele que continua operando milagres e que continua olhando que nível de fé nós temos para que ele possa se admirar. Que tipo de fé você tem desenvolvido ao longo dos seus dias, ao longo dos anos de vida cristã que você tem abraçado? Esse é, pois, hoje a reflexão que quer mexer conosco. Que tipo de fé? Porque a fé daquele centurião era uma fé firme, era uma fé inabalável, era uma fé que mesmo à distância ele cria que Jesus poderia curar, como realmente Jesus curou aquele servo, e ele foi prontamente restabelecido, e a narrativa ficou para testemunho, para encorajamento e para nos abençoar que também podemos ter uma fé tão firme, tão forte, tão operosa quanto o centurião teve, e que contou com a compaixão, a misericórdia e a graça de Jesus, que prontamente restabeleceu a casa, a família, o servo, e a alegria restaurou então os relacionamentos daquele lar. Que Deus faça assim também conosco, onde quer que você esteja nesse momento, que Jesus encha a nossa casa, a nossa vida de alegria pelos milagres realizados diariamente. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, e essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.